Fizeram uma pesquisa certa vez e falaram que os 3 maiores medos do ser humano são o seguinte. Primeiro, o medo de ser picado por uma cobra. Segundo, o medo de morrer. E, em primeiro lugar, ficou o medo de falar em público. Então, muitas pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. A própria sensação de ter um tanto de gente, estar num lugar mais alto, num lugar exposto, com um monte de gente te olhando, já causa uma sensação de morte. Então, no vídeo de hoje, eu queria te explicar um pouquinho por que a gente, de forma geral, tem tanto medo de falar em público e técnicas para você lidar com esse medo. E se você gostou da ideia desse vídeo, se você puder, eu já peço que deixe seu like, deixe seu joinha aí. E se você gosta de dicas como essa e não está inscrito no canal, já se inscreve no canal para você sempre receber em primeiras mãos as dicas que eu posto. Bom, vamos lá. Primeiro, por que a gente tem tanto medo de falar em público? Porque é uma coisa protetiva, é uma coisa instintiva do ser humano. A gente, na verdade, a gente não tem um medo de falar em público em si, a gente tem um medo da crítica. Quando a gente está numa posição que a gente está exposto, na verdade tem um monte de vozinha falando na nossa cabeça que a gente não é bom o suficiente. Você sobe lá e fala assim, se eu gaguejar, se eu não dominar o conteúdo tudo, e se me fizerem tal pergunta, não, eu não quero falar porque minha voz é feia, não, eu sou muito baixo, eu sou muito alto, meu cabelo é muito assim, eu sou muito gordo, eu sou muito magro. Então é um monte de vozinha que a gente tem interna que nos boicota, que nos prejudicam. E ao menor sinal não verbal de alguma não aprovação do outro, essas vozes só aumentam e a gente tende a ficar inseguro. Então, isso é uma situação tão desafiadora para a maioria das pessoas, porque por causa disso, pelo medo da crítica, pelo medo que os outros vão falar e por mobilizar na gente certas inseguranças. Só que, invariavelmente, você que é uma pessoa que me segue, que é uma pessoa que quer crescer na vida, que quer se desenvolver, se você for um gerente, você vai ter que falar em público em algum momento. Na faculdade, você vai ter que falar em público em algum momento. Em toda posição de destaque, você vai ter que ser exposto. Então, é melhor a gente treinar desde já. Eu trouxe, então, algumas dicas que eu utilizo, porque, para começar, falar em público não tem nada a ver com dom. Eu mesmo falava super mal, gaguejava, tremia, dava dor de barriga no dia anterior, antes de fazer uma apresentação. Só que eu fui me treinando e agora você pode perguntar, Thiago, agora você fala de boa. Então, 5 dicas para você lidar, então, com esse medo seu de falar em público para você falar melhor. Primeira dica, mostre vulnerabilidade. Medo e coragem não são âmbitos opostos. Todo mundo que vai falar em público, na verdade, você tem um certo grau de ansiedade, você tem um certo grau de desconforto. Então, aprenda a lidar com isso. O que é se mostrar vulnerável? É você, às vezes, brincar com a sua vulnerabilidade. Falar, gente, é difícil estar aqui, hein? Nossa, eu nem dormi, tão ansioso que eu estava. E é brincar com suas emoções e mostrar essas emoções muitas vezes para a plateia. Tem várias pessoas que tiveram grandes apresentações, mas porque se mostraram vulnerável. Então, a vulnerabilidade, quando você se mostra vulnerável, você se aproxima, você se conecta com as outras pessoas. E para falar bem em público, essa conexão é fundamental. Então, não existe nenhuma técnica na internet também que vai te deixar totalmente sem medo. Só vão ter técnicas para você lidar melhor com a sua ansiedade, lidar melhor com falar em público e tudo mais, mas você nunca vai ficar totalmente sem medo e sem ansiedade. Eu me lembro também de uma frase aí da Fernanda Montenegro, que ela falava o seguinte: mesmo depois de tantos anos subindo no palco, eu continuo com a mesma ansiedade. E o dia que eu perder essa ansiedade, eu não quero nem subir mais no palco. Segunda dica, comece aos poucos e nunca perca uma oportunidade. Como assim? Teve um dia que eu estava ministrando um treinamento e tinha que fazer uma apresentação simples lá e uma pessoa se recusou, tudo mais, e depois a menina até ficou meio brava comigo. Aproveite pequenas oportunidades que surgem para você se treinar. Por quê? Isso vai te dar confiança. Então, de novo, não preocupe em ser perfeito, preocupe em fazer, preocupe em pegar as pequenas oportunidades para te dar confiança. Então, surgiu uma oportunidade na sala de aula para você fazer uma pergunta, para você falar 1 minuto, 2 minutos, faça esse pequeno. Porque quando você tiver que falar o maior, o que eu faço? É você lembrar
dessas oportunidades, lembrar desses pequenos feitos que você já fez, que vão te dar confiança. Terceira dica, interaja com o público. Essa dica é uma dica fundamental para você falar bem e para te dando confiança. Então, eu sei que no começo isso é um pouco mais difícil, mas pense na sua fala quais momentos que dá para você interagir com o público, para você fazer uma pergunta, para você fazer uma dinâmica. Aquilo ali vai deixar as pessoas mais relaxadas e vai fazer você ficar mais relaxado. Você vê que grandes stand-ups, por exemplo, eles fazem isso. Eles têm sempre um momento de interação com o público, de fazer uma coisa de descontração, até para o público ficar mais relaxado e para eles ficarem mais relaxados. Quarta dica, talvez seja uma das dicas mais importantes. Eu sou uma pessoa extremamente metódica, como eu tenho um lado mais introvertido e tudo mais, eu gosto de dominar o conteúdo. Para você falar bem em público, ninguém fala bem sem dominar o conteúdo. Então estruture tudo o que você for falar. Tem uma técnica de mapa mental que você consegue achar facilmente na internet. Então estruture qual que é a ideia, quais são os seus pontos de fala. E treine. Tem gente que gosta de treinar com outras pessoas, né? Pra mim, essa técnica não funciona muito bem, mas eu gosto muito de treinar sozinho. Qual que é a estruturação, o que eu vou falar, o que eu vou falar em cada slide, o que eu vou falar em cada contraponto, qual o gancho que eu posso fazer, tá? Então, isso me ajuda muito. Então, domine o conteúdo e estruture todo o conteúdo. Quinta dica, o seguinte, foque sempre que você estiver falando em quem está receptivo. Isso me ajuda muito. Então, às vezes você tem uma pessoa da sua confiança que está na sua plateia, ou algum amigo, ou alguma pessoa que você vê que está mais sorridente, que ela está mais receptiva, com a postura não verbal, inclusive. Foca naquela pessoa. Tá? Use alguns ganchos na plateia, né, para te dar confiança. Mas lembre-se, nunca fica olhando para uma pessoa só. Senão você vai ficar parecendo um psicopata, vai ficar parecendo até que você está cantando a pessoa. Tá? Então use pontos multifocais, mas foque nas pessoas que tiverem mais confiança, tiverem mais receptivas com você. Bom, eu quis te passar essas dicas então, mas vou falar aquela frase que é até clichê. Coragem não é ausência de medo. Mesmo os grandes palestrantes, mesmo os grandes oradores, eles já tiveram dificuldade, eles já tiveram no lado de você que está assistindo esse vídeo. Então, não existe fórmula mágica se você não se expor, se você não treinar, se você não mostrar vulnerabilidade, tá? Então, encare seus medos, busque pequenas apresentações para você treinar, para você aquecer, e eu tenho certeza que você vai se sair bem, tá? Gostou da dica? Se você gostou da dica, deixe seu like ajuda muito o canal. E se você gosta de dicas como essa e não está inscrito no canal, já se inscreve no canal. Um grande abraço e até as próximas dicas.